Senhor? Amém. Se puder abrir a sua Bíblia aí no Evangelho de Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 4. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 4. Evangelho de Lucas 4. Glória a Deus. Versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada durante todo esse tempo e teve fome. Então o diabo lhe disse: se você é o Filho de Deus, ordene que essa pedra se transforme em pão. Jesus, porém, respondeu: diz a palavra que nem só de pão viverá o homem. Então o diabo o levou a um lugar alto e num momento lhe mostrou todos os reinos do mundo. Eu lhe darei a glória destes reinos e autoridade sobre eles, porque são meus, e posso dá-los a quem eu quiser. Disse o diabo a Jesus: eu darei tudo se você me adorar. Porém Jesus respondeu: dizem as Escrituras, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Então o diabo levou a Jerusalém até o ponto mais alto do templo e disse: se você é o Filho de Deus, salte daqui, porque dizem as Escrituras, aos seus anjos dará ordem para te guardar, e com as suas mãos te sustentarão, para que não tropeces em nenhuma pedra. Então Jesus respondeu: dizem as Escrituras, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Quando o diabo terminou de tentar Jesus, o deixou até que surgisse outra oportunidade. Somente até aqui, uma passagem muito conhecida da Bíblia que fala sobre a tentação de Jesus, um capítulo aqui, um trecho muito específico da Bíblia, que relata uma parte muito importante, se não uma das mais importantes, do ministério de Jesus, pastor Renan, que foi quando Jesus foi batizado no Rio Jordão. A Bíblia diz que após o batismo de Jesus, e aquela cena em que abre o céu e Deus fala que aquele era o Filho de Deus, você vê que quando Deus, ou quando o céu abre, queira você entender do melhor jeito para você, a voz diz que aquele era o Filho de Deus. No batismo, todo mundo ouviu, e Jesus não responde, Jesus não fala nada, Jesus não se movimenta, Jesus não sai abrindo coisas, não sai se intrometendo nas coisas, só porque a voz diz que ele era o Filho de Deus. Não, a Bíblia diz que Jesus é levado ao deserto. E é interessante, pastor Renan, que não foi o diabo que levou Jesus para o deserto. É interessante que não foi o próprio Jesus que olhou para si e disse: eu sou o Filho de Deus, então eu vou onde eu quiser, eu vou para o deserto. Não foi. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor o conduziu ao deserto. O que eu posso entender com isso? Não é, preste atenção nisso, porque Deus está comigo que eu não vou passar problema. Não é porque Deus está comigo que eu não vou passar deserto, que eu não vou passar dificuldade. Não tem nada a ver. Pelo contrário, em todas as vezes em que Deus olhou para alguém e disse: eu estou com você, foi um problema, foi uma dificuldade, foi alguma coisa triste, alguma tragédia, como aconteceu com Josué, por exemplo, que Jesus aparece lá, Deus aparece na tenda e fala para ele: ô Josué, seguinte, Moisés, meu servo, morreu. Ou seja, está todo mundo triste, mas do jeito que eu fui com Moisés, eu serei com você. Aí agora vai dar tudo certo para mim. Não, pega o povo e atravessa o Jordão, ou seja, passa a dificuldade.
para Jesus comer. Depois de tudo, por quê? Porque deserto em que Deus coloca você tem prazo de validade, mas o deserto que você entra sozinho, Aleluia! você não pegou não? Eu vou te explicar. Esse problema que Deus colocou tem prazo de validade. Agora, se o problema foi você que pegou, está no lugar certo. Larga hoje. Deixa hoje. Você vê? Tem gente, pastor Renan, que entra na igreja e diz assim: quando você vier para o culto, deixa o problema lá fora, deixa a situação lá fora, deixa os problemas, vem para o culto adorar a Deus. Negativo. Negativo. Discordo 100%. Por quê? Porque se você vem e não traz nada, se você não traz problema, pode olhar na Bíblia. Qual culto que Jesus fez que não teve milagre? Por quê? Porque todo culto precisa de problema. Então que seja o meu para ele resolver, que seja o seu para ele resolver, que seja o meu. Pelo amor de Deus, quando você chegar em casa, você estiver em casa, o pessoal mais antigo vai me entender aqui. Sabe aquela trouxa de roupa, perdoa a minha expressão, que os antigos falavam assim: vou fazer uma trouxa de roupa aqui, que antes de você dobrar a roupa tem aquele monte, você faz uma trouxa? Pois é, quando você vier para o culto, faz uma trouxa de problema, faz uma trouxa de questões que você não pode resolver, faz uma trouxa daquilo que você não consegue, que você não pode, que você não tem, e traga para o culto, porque se não for aqui, se não tiver aqui, se não puder aqui, vai poder aonde? Aqui é lugar de trazer problema. Então parabéns, se você chegou nessa vigília com problema, com dificuldade, passando, não sei o que você passa, mas em nome de Jesus, essa dificuldade não volta para casa, esse problema não você volta, o problema não, você volta a segurar, não, você pode resolver isso para alguém, pelo amor de Deus, você volta para casa,